E aí, pessoal, é forte, né? Muito forte. Tivemos aí algumas falhas nos momentos da foto, que estava passando a foto, porque ali foi gravado, né? E a gente passamos para o DVD disco, que eu nunca vi uma coisa para se arranhar tanto. É ou não é, pessoal? Então, o DVD, por mais que a gente guarde, mas sempre causa alguns arranhões. E também esse DVD foi o único e o último, porque naquela época eu fiz cerca de 20, mais de 20 DVDs. Eu fiz a gravação, eu fui o responsável da gravação, e eu distribuí para as amigas delas, guardei ainda uns 5, foi 6, eu não me lembro. Eu sei que esse foi o último e foi o único. Ora, eu quero dizer para o youtuber que, por gentileza, deixe essas gravações, tá bom? Porque essas gravações, primeiro que foi autorizado pela família. Foi autorizado pela família. E outra coisa também, quero dizer para o youtuber, que eu, eu fui o pai que ela conheceu. A Aline não tinha pai. E eu adotei ela como se fosse a minha filha. Eu conheci ela na cidade de Caruaru. Quando eu a conheci, ela já não tinha mãe. A mãe dela chamava Benedita Miguel dos Santos. Ela foi morta, né? Morreu, né? De morte natural, né? E foi enterrada no hospital, ou enterrada no cemitério Parque dos Arcos, lá em Caruaru. Então eu conheci ela ainda de menor de idade, e quando a mãe dela morreu, ela tinha cerca de 9 a 10 anos de idade. Então, pessoal, a vida dela, estou apenas resumindo, foi um sofrimento muito grande. Ela morava em companhia de uma outra pessoa e depois do separamento, aí foi quando ela casou com Aglailson, que é o meu cunhado, pela qual tiveram 4 filhos. Ela sofreu muito na vida. E nós também. Não tem como eu não se lembrar de Aline no Dia dos Pais. Porque no Dia dos Pais, ela sempre comprava um presente para me dar. E eu sempre tive um grande respeito por ela, porque ela tinha um carinho imenso, tanto por mim, como também pela minha esposa, Eliane Félix. Então, os pais que ela conheceu foi eu e a minha esposa como mãe. Eu não posso dizer que eu sei tudo sobre a Aline, mas quem a conheceu ela, principalmente aí na cidade de Caruaru,
pôde ver um pouquinho do sofrimento dela. Quando eu vim morar aqui, no interior, aqui na cidade de Vitória, aí, por pouco tempo, ela também veio morar aqui conosco. Então, falar de Aline é falar de uma pessoa boa, deixou muita saudade. O que ela passou, eu não desejo para ninguém. Ela sofreu muito, pessoal. E todas as vezes, quando eu ia para lá, ela dizia assim: ô, seu Josivaldo, eu queria tanto ver meus filhos. Ela não falava de outra coisa, falava mais dos filhos dela. Porque uma coisa é conviver com a doença, já é triste. Imagine com a dor da saudade. Os filhos, tudo de menores, como vocês viram no vídeo aí, principalmente no vídeo de número 141, já no finalzinho, quando a gente vê aquelas 4 crianças ali, né? Tudo de menor, sem saber o que fazer. Ali foi um momento muito difícil. Aline Ferreira de Lima. Esse nome eu nunca vou esquecer. Me lembro dela no Dia dos Pais e também, né, eu me lembro dela. Ela não tinha vergonha, pessoal. Ela comprava cuecas para mim, comprava uma camisa, me dava. A Aline, ela tinha um zelo muito grande por mim. É por isso que eu digo, ela foi uma filha que Deus me deu para eu tomar conta dela por alguns dias. Não eu tomando conta assim, botando dentro da minha casa, não. Mas uma filha que eu tive a oportunidade dela vir na minha casa, conviver com a gente, almoçar, tomar café. Eu gostava muito dela e eu dava muito conselho a ela. Houve um período aí da vida dela, todo casal briga, não é isso? Sempre tem discussão. Aí teve um momento da vida dela que ela brigou, ela e a Glailson, né, tiveram divergência, e ela, aperreada, ligava para mim. E eu dava conselho. Rim com ele, pior sem ele, não deixe ele. Mas houve um momento em que eles decidiram, imagina só, decidiram vender a casa. Aí ela falou para mim, perguntou o que é que eu achava, se eu estaria de acordo com a venda da casa, lá no bairro de Melitrina, aqui em Vitória, né? Na minha casa, minha vida. Eu disse para ela, não venda. Essa casa foi Jesus que lhe deu. Aí ela disse, não, mas Josivaldo, eu vendo, dou a parte a Glailson e fico com a outra parte. Aí eu disse para ela, você não venda. Lembre-se que você tem 4 filhos. Pense nas crianças. Essa casa nunca pode ser vendida.
Olha, você sabia como é que era a vida de Aline antes de conquistar essa casa? Eu vou dizer para vocês. Aline morava ali, para quem mora aqui em Vitória, sabe onde é a Ponte do Areal. Embaixo da ponte tem uma favelinha de casa. Hoje ainda tá bom, viu? Porque hoje tem até casa de tijolos, né? Mas naquela época não. Era casa de tauba, de barraquinho de tauba. E muitas vezes eu via a Aline fazendo comida do lado de fora. Ora estava fazendo comida com fogo de lenha, outra hora estava fazendo comida naquele fogão de pó de serra, fazendo a comida, um feijão, um arroz, um macarrão, o que aparecesse. Ela sofreu muito naquela beira de rio, muito mesmo. E, apesar de tudo, mas a Aline era feliz, morando no barraco de Tauba. Meu Jesus, sofrimento grande. De repente, isso foi em 2005, deu a chuvada, deu um enchente, melhor falar. E a Aline perdeu sua barraquinha, sua casinha. Então, ela perdeu a sua casinha e ficou um tempo nos colégios. Naquela época, era o prefeito José Aglailson, era o gestor da cidade. Então, ela foi e ficou nos colégios, ela e todo aquele povo que morava na beira do rio. Você sabe, para quem já passou por isso. Morar dentro de colégio com várias outras famílias, dormindo no chão, recebendo ajuda de lençóis, de cobertores, não é nada fácil. E a Aline sofreu muito com a Aglailson e com os seus 4 filhos. Meu Deus! Se você vir a gravação, que já era pequeno, imagina naquela época. Era tudo menor, ainda tinha criancinha de leite, que ainda amamentava ainda. Veja que sofrimento dela. Aí foi quando eles foram contemplados com estas casas, lá na minha casa, minha vida, no bairro de Melitrina. E eu digo a vocês, quando eles foram para lá, nem água encanada não tinha ainda não. E deixa eu adiantar, não foi somente ela que ganhou as casas. Outras pessoas que moravam também na beira do rio, todas elas ganharam casa. Sendo que todos eles venderam a casa, porque acharam longe, e realmente é um pouco dificultoso, né? Do centro, venderam, eu não sei. Isso aí, sobre as outras pessoas, eu não sei explicar os motivos por que venderam. Mas a única pessoa que eu posso afirmar com toda a veemência é que a Aline, quando ela ganhou esta casa, ela não vendeu por causa de mim, porque ela estava decidida a vender a casa e dar uma parte para o marido dela, só por causa de uma pequena discussão. O marido hoje briga, amanhã se une, né? Assim, todo casal é assim. Graças a Deus, essa casa ainda está lá na Rua 2. A Aline construiu uma grande história. Deixou 4 filhos no mundo. O primeiro filho dela, que é
chamado de Marcos Antônio. Quem foi registrar essa criança foi eu. Registramos essa criança lá na cidade de Caruaru. Ele nasceu na Fusan de Caruaru, que é o Hospital Jesus Nazareno, mais conhecido como Fusan, lá no bairro de Maurício de Nassau. Então a gente registramos no cartório Caruaru, que fica ali, lá no centro. Lá no centro, perto da catedral, né? Por ali, antes de chegar na prefeitura. A Rua Duque de Caxias, por ali, uma entrada que tem. Bem, foi registrado como Marcos Antônio, mas o apelido dele foi B. E hoje é o dia, deixa eu ver que data aqui, hoje é dia 20, hoje é 27, né? 27 de junho. B é pai de 2 filhos. Porém, a gente não viu mais o B. Não sei, não sabemos aonde ele se encontra, né? Eu sei que ele está ausente, já está um homem muito maior do que eu. Então, acho que a altura dele deve ser 1,90 m por aí, muito alto. Cresceu, né? Mas Deus sabe de tudo onde é que ele está, né? Aí pronto, aí nós temos Vitória, Letícia, e a tudo de maiores de idade. E o Ricardinho, né? Ricardinho da Bita Grande. Então, pessoal, eu estou falando apenas um pouquinho de Aline, porque a Aline ficou na história. 24 anos, essa foi a duração de vida de Aline. Mas, aproveitando a oportunidade, eu falei, eu tenho mais 3 minutos para falar. Eu falei que no Dia dos Pais, a Aline se lembrava de mim. E a Aline não era minha filha. Ela me respeitava e me considerava muito como se fosse a sua filha. Perdão, ela me considerava como se eu fosse o seu pai, né? A gente tem aquele vínculo afetivo, né? E gostaria muito que ela estivesse viva. Ela sempre lembrava de mim. Muitas vezes, nós que somos pais, muitas vezes nós somos lembrados. Muitas vezes com pessoas lá de fora que têm uma imensa consideração por você, por nós que somos já da terceira idade. Pessoas de fora que não é família, muitas vezes considera eu, você, como pai e como mãe, né, assim, mais do que os próprios filhos. Deixa eu falar um negócio, eu não estou falando isso em relação aos meus filhos, não, que todos eles são bons para mim. Eu estou dizendo assim na atualidade. Por quê? Porque hoje em dia tem muitos filhos que não estão mais considerando os pais. Eles querem saber do dinheiro dos pais. Estamos vivendo uma geração tão difícil, aonde dinheiro está valendo mais do que o amor de um pai, do que o amor de uma mãe. Eu acompanhei uma reportagem agora há pouco, acho que você assistiu também, a própria mãe falando que o filho colocou
chumbinho para ela comer. Mas Deus é tão maravilhoso que ela não morreu. Ela sentiu alguns sintomas, algum mal-estar, sentiu muita coisa, um batimento cardíaco no coração, aquela coisa toda, um estufamento da barriga. Mas ela não morreu porque foi um milagre de Deus. E o que é mais triste, a mãe dizer, que tudo que o filho queria, ela dava. Entendeu? Porque só tinha ele como único filho. Então, se ele era o único filho dela, ela fazia de tudo por ele. Mesmo assim, ele chegou a uma capacidade de querer tirar a vida da mãe, matando a mãe por envenenamento, para ficar com os bens materiais da mãe. Povo de Deus, aonde é que a gente vai parar com tudo isso? Como é que pode uma coisa dessa? Olha, vê só. Senhores filhos, vocês que têm seus pais vivos, aproveite, aproveite, porque se você está com fome, né? Às vezes está desabrigado, quem é que te apoia? Papai e mamãe. Por mais perverso e perversa que você seja, o pai e a mãe ainda fazem alguma coisa por você. Agora vocês ficam trocando a amizade dos seus pais por amigos lá fora, por amizade lá fora. E aí, pessoal, tá pensando que amigo é papai e mamãe, é? Vamos colocar a cabeça para funcionar. Valorize os seus pais. Será que dá para prestar atenção que os seus pais estão ficando de cabelo branco? Que a saúde do seu pai, da sua mãe não é a mesma? E por que é que vocês, que se diz filho, desculpe a minha expressão, eu tenho que falar nesse termo, vocês que se diz que são filhos, por que você não cuida dos seus pais? Dá para notar no semblante dos seus pais que eles não têm a mesma saúde? Vamos fazer o seguinte, ei, escuta só. Analise. Se o teu pai morrer hoje, ou se tua mãe morrer hoje, tu já imaginou como vai ficar a tua vida depois que ele for embora? Se vocês quiserem fazer os seus pais felizes, façam por vida. Depois que morre, não adianta mais. E se você não faz o seu pai e sua mãe feliz, se você não dá alegria aos seus pais quando eles estão com vida, se eles morrerem, vocês, filhos, criem vergonha na cara de vocês e não vá para o caixão para chorarem essas lágrimas falsas de crocodilos na beira de um caixão. Sabe como é o nome disso? Hipocrisias. Lágrimas falsas. Porque o tempo de fazer seus pais felizes, vocês não fazem.
o tempo de vocês lembrar dos seus pais com vida, vocês não lembram. Depois que papai morre ou mamãe morre, vai chorar na beira do caixão. Tu vai chorar por quê? Tu vai chorar de felicidade, só se for. Porque eu nunca vi uma geração tão perversa como esta que nós estamos vivendo. Nunca presenciei tantos filhos, amigos de prazeres do mundo. Quer ver só? Os seus pais passam o dia inteiro dentro de casa. Tem filhos e filhas que não têm coragem nem de mandar um oi. Um oi pelo um zap, né? Pelo zap, né? Oi, tudo bom, meu pai? Tudo bem, minha mãe? Se lembra não. Sabe por que não se lembra dos pais? Porque os pais são pobres e não tem nada para oferecer. Se fosse pais ricos, que sempre tivesse alguma coisa para dar, aí não tinha filho que esquecia, não. Eu estou falando isso é porque é o que está acontecendo no mundo. É isso. Olha, deixa eu dizer um recado para vocês, para encerrar. Já vou falar de muitas coisas, o que a vida nos ensina. E cada dia ela ensina ainda mais. Eu quero dizer para os senhores pais, principalmente aqueles que já passaram dos 50. Viva a sua vida em paz. Não ligue mais para os seus filhos. Seus filhos são de maiores. Eles, quando vão sair para algum canto, eles pedem a tua opinião. Então, não pede a tua opinião. Quando quer arrumar um casamento, a tua palavra não serve de nada. Se tu vai dar um conselho, entra no ouvido, sai no outro. Peraí, tu já tem mais de 50 anos. Aproveita o restante do tempo de vida que vocês têm. A Bíblia diz que a duração de vida nessa terra é 70 anos. Alguns chegam a 80. E se passar disso é enfado e canseira. Mas uma média é 70 anos. Ah, mas eu conheço pessoas que têm 90 anos, 100 anos. Pode ter, mas é a minoria. Vamos se cuidar. É pressão alta, é problema cardíaco, é tantos problemas que os pais têm hoje em dia. Pergunte se os filhos estão preocupados. Se os filhos se preocupassem com os pais, cuidava deles. Os filhos hoje em dia, a maioria, não se preocupa com os pais, não. Não se preocupa, não. Tá nem aí, nem para o pai, nem para as mães. Se preocupa, não. Então, vocês que são da terceira idade, feito eu sou, vão valorizar mais a vida. A gente não tem mais saúde, não. A gente não pode se aperrear-se por conta da pressão alta. A gente não pode comer todo tipo de comida por causa de problemas de diabetes. A gente tem outros problemas
problema cardíaco, aí tu não pode nem dar uma carreira mais. A idade chegou, meu velho. E aí? Não adianta nós, que somos da terceira idade, se comparar um jovem de 20 anos, um jovem de 30 anos. A gente não é mais esse jovem de 30 anos, não. Então, está na hora de se cuidar. E não vai esperar que filho venha cuidar de vocês, não. Vamos esperar pela graça de Deus. Vamos pedir a Jesus, né? Que dê saúde e oportunidade para a gente viver. E deixa eu falar um negócio para vocês. Meu Deus, vou terminar agora, já passei do horário. Eu ia falar só meia hora, já passou 1 minuto. Deixa eu falar um negócio para vocês. Já estou com um problema de esquecimento. Quem aqui não tem? Tem algum idoso aí na sala? Você às vezes não esquece do que vai falar? Pronto, assim é eu também. Não está vendo? Nós esquecemos disso. Né? Que era nós antigamente, né? Que a gente antigamente tinha uma mente boa, né? Ora, o que eu tenho para dizer é o seguinte: vamos se cuidar, vamos tomar nossas medicações em dia, vamos procurar médicos bons, vamos se cuidar cada vez mais, porque a vida é uma só. Quer um conselho? Valorize pessoas que dão valor a você. Não importa se essa pessoa é família, não importa se a pessoa é família, se a pessoa é um estranho, se a pessoa é de longe ou de perto, isso não importa. O que importa é, essa pessoa tem respeito por você? Essa pessoa liga para você e pergunta como você está? Essa pessoa tem um cuidado por você? Ah, pastor, mas ela não é família. Não, não tô falando em laços sanguíneos. Não, não é isso não. Eu estou perguntando se a pessoa é boa com você. É? Ah, pois seja gentil com ela também. Faça isso. Quem é amigo da pessoa, cuida, se preocupa. Não tem nada a ver com família, não. Tem família que não quer nem saber de você. Só liga para você se você tiver dinheiro. Se você não tiver, quer nem saber de você. Então, valorize pessoas que se lembram de você. Não importa que seja lá que for. Pessoas que ligam para você, que não é família, mas liga para você. Como é que você tá? Tá tudo bem? Ô, rapaz, senti tua falta. Família é essa. Família não é que tem seu sangue, não. Família é quem tem compaixão por você, que sente amor por você. Família é essa. Tá bom? Olha, um forte abraço para você. Que Deus abençoe a todos os filhos que cuidam dos seus pais. Ok? Forte abraço. Deus abençoe. Em nome de Jesus.